Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Quem é o nosso FDP VIP de hoje? Goleiro Rafael está com a gente hoje e foi alçado ao posto de FDP VIPíssimo. Cadê o Rafa, Vini? Vamos ver. Aê, garoto. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem, meu amigo? Tranquilaço? Tá desligado, eu acho, aí seu microfone. Vamos lá, vamos liga o microfone. Tá ligado? Ué. Tá ligado, mas... Então, peraí. Deixa eu ver o nosso piloto aqui, se ele achou você. Achou? Fala aí. Oi. Aê, garoto! Bora leu, aí sim. Agora sim. Aí tá falando. Na tranquilidade? Tudo. Para mim é um prazer imenso poder estar participando hoje aqui junto com vocês nesse bate-papo, de ser o convidado de vocês. Vocês três que fazem parte da minha vida. Trabalhei com o Guilherme, trabalhei com o Domênico e você, né, Bob? Eu não tive o prazer de trabalhar junto com você, mas acaba que a minha carreira passou muito por você transmitindo, comentando, então acaba que você também faz parte disso e eu me sinto muito próximo de vocês três, então para mim é com muita alegria e satisfação que eu venho aqui hoje conversar com vocês. A honra é toda nossa, seja bem-vindo, nosso FDP VIP. Vou deixar a Dodô aqui começar a nossa conversa. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, que é um negócio muito interessante, assim. Você falou aí, trabalhou com o Guilherme, e o Guilherme assistiu milhares de treinos, eu também. Essa semana, né, você teve a condição de jogar, a oportunidade de jogar por conta da suspensão do Everson. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: quando o Cuca vai escalar o lateral direito, ele tem lá o Mariano, ele tem o Guga. Quem teve melhor naquela semana, normalmente, e se encaixa dentro do esquema tático dele, é quem ele escala para jogar. Por que o goleiro não é visto, na sua opinião, dessa forma? Pô, esse cara fez uma grande semana aqui, pelos treinos, por tudo que a gente viu, vai jogar esse. Por quê? Porque assim como o jogador de linha precisa de ritmo de jogo, o goleiro também precisa. Como é que você vê essa história, assim, da coisa do goleiro ser, assim, quase que intocável ali, se não acontecer nada de absurdo? Eu acho que são alguns processos. Eu acho que passa um pouco pela questão cultural também, de sempre o goleiro não ser uma peça que acaba sendo trocada frequentemente aqui no Brasil, mas na Europa que acontece esse revezamento. Tem também, eu acho que a questão física, né? O jogo ele exige muito do goleiro da parte mental, mas em questão física, o treino do goleiro ele é mais puxado do que propriamente dito o jogo. Já o jogador de linha não, né? Ele acaba correndo ali 11, 12 quilômetros no jogo e três dias depois ele tem que fazer o seu trabalho de novo, então o desgaste físico também do jogador de linha ele é maior. Então eu acho que assim, pensando a grosso modo agora, eu colocaria esses dois porquês aí, mas faz parte do nosso futebol isso, nós como goleiros sabemos como que funciona isso. Eu também, quando estou jogando também, não quero ficar de fora de nenhuma partida, isso é natural e isso é normal. Ô Rafa, não sei se você está vendo aí as imagens que nós estamos passando aqui agora. Tá aí no nosso no wipezinho ao lado aí, você no nosso projeto lá no Diamante Azul, bacana. Rafa, que saudade, quanto tempo que a gente não se fala. Saudade também. Prazer muito grande, Rafa. E olha, vou te dizer uma coisa, você ainda não trabalhou com o Bob, mas você um dia vai trabalhar, porque eu vou te falar por quê. Quando você encerrar a carreira, você tem todas as condições de se sentar aqui numa bancada como essa. Fato. E comentar futebol. Pelo nível de conhecimento, pela lucidez do Rafa. E eu queria dar um depoimento seguinte. O Rafa é um menino que veio
veio de uma família de Coronel Fabriciano, Bob, extraordinário, pais que acompanharam esse garoto desde que ele chegou na categoria de base do Cruzeiro, sempre deram um suporte enorme ao Rafa. E eu acho que isso te ajudou demais, né, Rafa? A moldar a sua personalidade, o seu caráter, a sua postura. Família realmente faz muita diferença, né, Rafa? Demais, demais. Eu acho que a minha família, para mim, é tudo. Tudo e tudo que eu sou, tudo que eu vou, eu sempre estou com eles. Eles estavam aqui até agora há pouco. Eles foram embora, eles pegaram o carro e vieram ontem me assistir. E eles estão sempre juntos. E eu falo que o muito engraçado é que o meu pai e minha mãe, quando mais novo, quando eu com 11 anos pedi para sair para jogar bola, eles falaram, não, você está muito novo, vai estudar. Porque meu pai veio realmente da roça, sabe? Ele conseguiu tudo com estudo, minha mãe também. Então eles falaram, não, vai estudar. Eu tinha que ter várias etapas no estudo para que eu pudesse continuar jogando bola. E eles não queriam de início que eu fosse. E depois eles acabaram me embarcando nisso e eles foram as principais pessoas que me deram força para eu continuar. Porque sem a presença deles, sem o apoio deles e sem tudo que eles fizeram sempre na minha vida, eu tenho certeza que eu não conseguiria chegar nem um terço do que eu consegui, porque eles me deram tudo que eu precisava. E com certeza todo o apoio, a orientação, isso foi muito importante para a pessoa que eu sou, para o atleta que eu sou e assim, eu sou muito grato. Quero até mandar um beijo, eles estão assistindo e escutando a gente aí, queria mandar um beijo para eles. Beijo para eles. Quais os nomes, velho? Meu pai chama Heloísio e minha mãe Denise. Beijo, grande beijo para eles. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Cara, tem uma frase no futebol. Toda vez que eu não sei quem falou, eu falo que é do Nenê Prancha. Porque tem uma chance grande de ser. Tem uma chance grande de ser. O Nelson Rodrigues. É um desses caras, o João Saldanha, enfim. Eu não sei quem é. Mas enfim, é uma frase muito legal que diz o seguinte, que no futebol tem 10 posições e um destino. As 10 posições são os 10 caras da linha. O goleiro é destino. E aí eu pergunto pra você o seguinte, quando é que o destino te pegou? Quando é que você sacou? Essa é que é a minha carreira. Ô Bob, eu vou te ser bem sincero, eu era na minha família, um pouco diferente da maioria dos jogadores que tem a família que joga. Meu pai nunca jogou bola na vida, eu não tenho avô, tio, eu não tenho ninguém. Eu tenho 3 irmãos e ninguém nunca jogou bola. Eu sempre, quando mais novo, eu gostava de praticar esporte, fazia natação, handebol, basquete, e eu sempre tive facilidade para jogar bola. E eu sempre gostava, e minha mãe ficava louca, porque eu com 5 anos eu falava, eu quero jogar no gol. E ela, não, você tem 5 anos de idade, vai tomar bolada, vai machucar, vai quebrar um dedo, um braço. Não. E eu falava, não, eu quero. Ela saía de perto, eu ia pro gol. Só que eu sempre fui assim, com os amigos mesmo, de bairro, no clube, Casa de Campo em Fabriciano, a gente tinha um time de salão e ficava lá brincando. E a gente disputava alguns torneios ali perto, mas era por puro prazer. Até que eu recebi um convite para a Cesita, para jogar campo. E aí, cara, na hora que eu entrei naquele mundo de gol, eu ainda com 10 anos de idade, eu falei, caramba, isso aqui é muito grande. Aí eu comecei a treinar, comecei a fazer todo o processo. E aí nesses torneios da Gazetinha, na época, que era no Espírito Santo, aí algumas equipes já começaram a me convidar para fazer teste ou para já ir para ficar. E aí foi o clique que eu falei, opa, eu quero isso. E aí foi daí que eu falei, cara, eu gosto, é algo que eu quero e quem sabe não vai ser a minha profissão. E aí desde então eu falei, cara, eu vou botar isso como meta, eu quero isso para minha vida e comecei a treinar todos os dias, me dedicar e fazer todo esse processo aí que é largar a família e ir para outra cidade para treinar, porque na minha cidade não tem como... Normalmente nas escolinhas interior se treina terça e quinta ou 3 vezes na semana, né? E aí você precisa ir para um clube que te oferece realmente treino todos os dias para que você possa evoluir o quanto antes e o mais rápido.
Ô Rafa, a gente tá vendo ali você trabalhando na Cidade do Galo e a gente, todo mundo fala isso, né? Do quão ingrata muitas vezes é a posição do goleiro. O cara fecha o gol, toma aquele gol que todo mundo acha que dava pra pegar, porque todo mundo é especialista em gol, né? Todo mundo que nunca pegou uma bola. Todo mundo é especialista em futebol, não, velho. Em gol, então, cara. Vai chegando a Copa do Mundo, todo mundo vira especialista. Eu lembro do Vitor respondendo uma pergunta assim. O cara falou, não, porque eu acho que você falhou. E o Vitor virou pra ele e falou assim, não, você acha que eu falhei? Por quê? Não, porque você deveria ter dado 2 passos, 1 passo. O Vitor falou, meu amigo, você tá falando isso mesmo? Quer dizer, o jornalista ensinando pro Vitor o que ele deveria ter feito num gol que ele tomou. Então, a pergunta é muito ingrato, assim, o centroavante que vai lá e aquela história, erra e bota a bola pra dentro, é o herói, e o goleiro que pega e toma um gol e é o vilão? Qual que é o nosso grande problema, assim, que eu vou te falar do vilão ou não? O atacante, ele normalmente executa a ação que ele quer. Ele vai lá, ele vai encarar o marcador, ele fala assim, cara, eu vou cortar para a direita e eu vou chutar aqui no canto direito do goleiro, ou no outro, ou em qualquer coisa. Já o goleiro, eu tenho que treinar todos os dias, mas a situação que vai me aparecer em milésimos de segundos que eu tenho que tomar a decisão, ela é algo que só vai acontecer no jogo. E é uma coisa que eu tenho que reagir, eu não vou fazer a ação, eu tenho que reagir a uma ação que o atacante fez. Isso com gente na frente, muitas vezes a bola desvia, aquela confusão toda. Então, o goleiro, ele é um caso muito à parte realmente, porque você tem que, em milésimos de segundo, tomar uma ação que é muito rápida. E aí depois você fica olhando ali o vídeo, até mesmo nós goleiros, eu assisto sempre os lances depois, me cobra, a gente fala assim, cara, se eu tivesse 5 centímetros pro lado aqui, eu talvez chegasse dela, ou se eu fizesse isso diferente, mas a gente tem que saber que a gente tem que sempre estar tentando fazer o correto, sabe? Porque é isso aí que vai nos capacitar a sempre defender mais do que tomar gols. Agora o gol, infelizmente, ele é algo inevitável, né? Eu bem que queria que o gol fosse algo evitável. Eu sou o vilão do futebol. Quanto menos gol existir no futebol, para mim, melhor. Cara, uma vez o Raul falou para mim, o Raul, um ídolo, um gênio, um dos caras mais legais que eu já conheci e tal. Aí ele dizia para mim assim, o momento mais depressivo é quando a bola bate na rede, você escuta aquele barulhinho da bola descendo assim. Aí você fala assim, poxa, é isso mesmo, cara. A hora que a bola bate na rede, você ouve aquele barulho? É sim. Porque é a sensação de... Nossa, o barulho é a sensação nossa de derrota, de falar assim, cara... Eu fui derrotado aqui nessa ação, fizeram um gol em mim, né, cara? E eu vou te falar, a gente treina todo dia, nos treinamentos a gente toma gols também, mas é revoltante pro goleiro. Nós ficamos indignados quando a gente toma o gol. Não tem jeito, não é uma sensação boa, porque a gente sabe o quanto que a gente treina demais para que a gente passe ileso, entendeu? Então, esse barulho é algo que deixa o goleiro profundamente bravo. Eu acho que o estádio pode estar completamente lotado, Bob. Nessa hora, o goleiro não ouve um barulho do torcedor. Ele só ouve a bola batendo lá no, como diriam os antigos, no barbante, né? E o Rafa falou um negócio muito interessante agora há pouco, que é a tomada de decisão, e eles precisam ser muito rápidos, às vezes em segundos. E nem sempre a ação que eles escolhem termina num bom resultado. E foi num lance desses que no treinamento na Toca, o Rafa saiu numa bola e o Tinga, que é um dos grandes amigos do Rafa no futebol, acabou sofrendo uma fratura que culminou no fim da carreira dele. Ô Rafa, eu acho que esse lance deve ter marcado muito você como ser humano, né? Como homem, porque foi muito difícil enfrentar aquela situação toda. Foi muito difícil. Nós treinamos com todo o cuidado possível para evitar o máximo choque. A gente chega até
a parar os dois, o atacante e o goleiro para que o choque ele não aconteça, para que a gente evite o máximo esse contato. Mas esse dia acabou que eu saltei na bola, ele foi tentar ainda chutar, a perna dele acabou ficando debaixo do meu corpo, acabei caindo em cima, e eu falo isso assim de verdade, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu peguei o carro e eu não conseguia conversar com ninguém, falar com ninguém, eu só conseguia chorar. E aí eu saí do CT direto para o hospital e foi um dia bem, bem triste. Mas quem me acalmou no final das contas foi o Tinga no hospital. Eu cheguei lá, estava ele, a esposa e os 2 filhos. Imagina, você acaba de ter um choque com o companheiro e tá lá a família. E aí eu estava lá e ele: Rafa, você não teve culpa de nada. E começou a dar risada, contar piada para me deixar mais tranquilo, e foi bem legal. E acalmou meu coração. Isso, assim, me ensinou muito. Depois eu acabei passando por uma situação também no jogo ano passado no Mineiro, onde eu fui dividir uma bola e o atacante a gente estava jogando contra o Coimbra, eu não lembro agora o time, deu um carrinho e acabou que eu sofri a lesão no ombro, né? E fiquei aí 4 meses e meio parado também. E aí depois a gente, no outro ano, se encontrou. Esse ano nós nos encontramos no Campeonato Mineiro e ele foi conversar comigo e falar: Rafa, eu queria te pedir desculpa, no momento lá do jogo não teve como, mas foi sem intenção. Eu falei: cara, eu entendo, eu sei como é que faz parte do futebol, você queria fazer o gol, você não queria me machucar e tá tudo certo, tudo é aprendizado. Acaba que o futebol ele tem, né, esse lado às vezes ruim, que é da lesão, onde todos nós estamos sempre, né, correndo esse risco, mas eu espero até o final da minha carreira não machucar de novo e nem machucar ninguém. Ô Rafa, você tá jogando no Mineirão lotado, aí o lateral direito toca a bola pro goleiro, o goleiro toca no zagueiro, o zagueiro devolve pro goleiro, o goleiro toca no lateral esquerdo, que devolve pro goleiro, e a torcida começa a ficar ansiosa com essa nova forma, né, de se jogar, de se sair jogando e tal. Às vezes dá um desespero e fala assim: cara, eu vou picar o pé nessa bola aqui, tirar isso daqui. Dá uma certa ansiedade, agonia, aquela bola ali com o ataque fazendo pressão. Como é que você está vendo esse novo formato de se jogar, de se sair jogando? Olha, eu acho que não. Eu entendo às vezes né, o nervosismo da torcida e tudo. Até no jogo de ontem aconteceu, no finalzinho, a gente está naquela pressão toda tentando fazer o gol, e o Alonso fez uma cobertura, recuperou uma bola, só que o atacante do Ceará estava próximo dele, ele teve que recuar para mim. E aí a galera fica brava na hora, porque o tempo está acabando e a gente precisava fazer o gol. Mas é muito melhor do que ele tentar ali não recuar a bola para mim e perder a bola. Então, às vezes se faz necessário. O goleiro acaba que hoje ele atua muito como um jogador a mais realmente. E hoje no futebol, quem está com a bola é quem dita o jogo, quem toma as possibilidades, quem tem a maior chance de ter o controle do jogo ali em si. Então, se fez necessário o goleiro, porque muitas vezes o goleiro é o jogador a mais que tem em campo. Então, a gente não fica nervoso não, faz parte hoje do nosso cotidiano. Eu só ainda acho que assim, em certos casos a gente, como último homem ali, a gente tem que preferir jogar um pouco mais na questão segurança, porque a gente não pode realmente falhar, errar ou dar um passe errado, porque hoje em dia o perigo é iminente. Por conta desse jogo de posse de bola, cada dia mais os times, os treinadores treinam mais essa pressão aí na saída de bola do adversário. Então é só mesmo dosar essa questão do risco, mas é um jogo que se faz necessário hoje e veio para ficar. É complicado, porque o goleiro é a última fronteira, né, velho? Então, assim, se passou dele, um abraço ali. Não, e aquele goleiro que não tinha habilidade teve que passar a ter, né?
alguns dos maiores goleiros da história, citei o Raul agora há pouco, o Raul também me disse isso, falou assim, se fosse hoje eu não jogava não, meu, o cara ruim demais com o pé. A bola vinha, já voltava quadrada. Mas, obviamente, como todo mundo sabe, na época dele, você podia pegar a bola com a mão, né, quando recuada pelo seu companheiro. Beleza, Rafa tá com a gente de novo aí? Eu tô aqui. Ah, beleza. Olha aqui, daqui a pouco a gente vai falar das partes boas, porque tem parte boa também, né? Mas enfim, como a profissão de goleiro, ou a missão, ou o destino de goleiro é um destino muito especial no futebol, e eu costumo dizer o seguinte, goleiro que nunca tomou frango, nunca jogou. Concorda comigo? Né? Concordo. Então, é isso. Agora tem uma certa graduação, aí que eu queria te perguntar. Porque até um determinado momento é falha. Ah, falhou e tal, era uma bola defensável, falhou. Passou dali, é frango. Tipo, a bola estava na sua mão e passou embaixo da sua perna. E isso acontece também, né? Qual que é a divisão que você faz? Se é que você faz? Até onde é falha e até onde você fala assim, putz, essa aí vai me custar a semana inteira? Na verdade, sim. Se você perguntar pro goleiro, nenhum vai falar que foi frango, foi falha. Né? E as falhas, elas têm níveis, igual você falou. Tem gols que ficam muito evidenciado o erro que você cometeu e outros que nem tanto. Mas as falhas, elas fazem parte do processo. Na verdade, a gente treina muito, a gente faz aquele treino também mental o tempo inteiro, mas na hora, às vezes, você faz a ação e ela não é correspondida, você não tem o tempo, ou você acaba sendo enganado por um desvio, pela curva da bola, ou por alguma coisa, e acaba cometendo o erro. E os erros, eles são parte do processo, não são nada fáceis da gente assimilar, porque a gente fica pé da vida, mas eu acho que assim, o erro ele tem que servir de alguma coisa. O erro ele tem que servir de aprendizado muitas vezes. Eu acho que tem muitos gols hoje que a gente acaba evitando porque a gente cometeu um certo erro em um lance parecido e que dessa vez você já está vacinado contra aquele lance e acaba ficando mais atento. Mas eu acho que assim, os erros eles acontecem. Eu acho que o erro mais grave que não pode acontecer é o erro de perca de atenção no jogo ali. E eu acho que isso que não pode acontecer. Eu acho que é um dos principais erros que não podem mesmo acontecer, porque se você acaba se desligando um segundo do jogo, é esse momento que os outros erros virão com certeza e você vai ter uma chance maior de tomar o gol. Entra muito nessa coisa do treinamento da reação, né? Aliás, é um erro que nós cometemos com muita frequência e que eu aprendi, nunca mais cometi esse erro. Quando eu digo nós da imprensa, especialmente narradores e comentaristas, de dizer assim, nossa, olha o reflexo que o goleiro teve, o reflexo que ele teve naquela defesa e tal. Isso não é reflexo, é reação, são duas coisas completamente diferentes. Reflexo é uma ação que não é deliberada. Se eu bater no seu joelho, você vai levantar a perna, essa é uma ação reflexa. Tá certo? Reação é alguma coisa que você treina. Reflexo você não treina. Não é isso, Rafael? Eu tô falando groselha aqui. Exatamente. E isso que a gente aprende também quando a gente gosta da profissão e vira goleiro, é isso aí, ó. Você não tem reflexo, você reage. Você treina para você reagir a partir do momento em que o atacante, o adversário tem a ação do chute ali ou do cruzamento e você tem que reagir, e aí é frações de segundo e você tem que tomar a melhor decisão nessa sua tomada de decisão, porque depois que você faz o movimento com o corpo, para você no meio do caminho tentar corrigir, aí é um problema bem grande, isso em milésimos de segundos é complicado. Então é essa a reação. A gente treina ali chutes o tempo inteiro e trabalhos ali para que todas as situações a gente tenha bem
gravado o que a gente precisa fazer para reagir no momento ali do jogo. Ô Rafa, eu queria te fazer 2 perguntas baseado numa teoria que eu tenho dito aqui com alguma frequência no programa. Eu acho que o futebol brasileiro nunca teve uma geração ou uma safra de goleiros tão boa quanto a gente tem visto hoje. A gente tem excelentes goleiros, não só atuando aqui, como também os brasileiros que já foram exportados. E você é um desses talentos, né? Então eu queria te fazer 2 perguntas em cima dessa minha teoria. A primeira é o seguinte: o que levou a essa formação dessa safra extraordinária? Foram os treinos dos goleiros que estão cada vez melhores, com profissionais mais capacitados? Ou é simplesmente o surgimento de uma geração extraordinária? E a segunda pergunta é baseada na sua situação. Você é um goleiro com um enorme potencial. Jogou no Cruzeiro, passou pelo Cruzeiro na época em que estava lá o Fábio. E agora você está no Atlético e tem um goleiro que também já esteve na seleção brasileira. Como é que é lidar com esse tipo de situação, um goleiro da sua categoria? Ô Gui, eu acho que vocês, mais do que eu, podem até afirmar. Eu vejo alguns jogos de Copas do Mundo, de tempos atrás, de Pelé, de Maradona, e eu vejo os goleiros. Eu acho que o goleiro foi a posição que mais evoluiu no futebol. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi o que mais evoluiu, o que mais sobressai hoje daquela época são os goleiros. E eu acho que a grande parcela disso veio com os treinamentos. Antigamente, o goleiro ele fazia parte do treinamento dos jogadores de linha. E aí depois se fez necessário ter um profissional somente para o goleiro. Tanto é que eles criaram os treinadores de goleiro que estão aí até hoje, né? E eu acho que a partir daí o crescimento foi algo assim genial. E desde que eu estou no futebol até hoje, os treinos mudaram demais também. Antigamente, eu acho que aí já é mais geral. Eu acho que tanto os treinos de goleiro quanto os de linha também. Antigamente eram treinos mais físicos, eram treinos mais que te condicionava, e trabalhos mais técnicos, mais parados, táticos, aquelas coisas e tal. Hoje, você treina o tempo inteiro situação de jogo. O goleiro, ele treina... o treinamento é completamente diferente do treinamento que eu fazia quando eu tinha 13, 14 anos, sabe? E não pela idade, mas pela característica. Hoje você treina o que você vai fazer no jogo, entendeu? Não tem mais dar 3 cambalhotas e pegar uma bola. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma bola com dificuldade, com um boneco te atrapalhando, porque no jogo vai ter um zagueiro na sua frente que pode te atrapalhar e que você vai ter que trabalhar aquilo. E eu acho que essa evolução fez com que a qualidade dos goleiros elas sobressaíssem. E respondendo a sua primeira pergunta, os treinadores de goleiro do Brasil são os melhores do mundo. E eu acho que é por isso que nós temos uma safra tão boa de goleiros técnicos, de goleiros rápidos, de goleiros que estão preparados para jogar em qualquer liga, em qualquer time do mundo. Eu acho que isso é por conta desses profissionais que vieram e que agregaram muito para a nossa profissão. E a segunda pergunta, eu falo assim: eu sou um cara privilegiado de poder trabalhar sempre com pessoas de níveis magníficos, tanto atletas como treinadores, e eu fico muito feliz. Eu sou amigo do Fábio. Fábio é meu padrinho de casamento, e sou muito amigo e sou muito grato de podermos ter trabalhado tanto tempo juntos, de poder ter trocado experiência, ter crescido juntos. E hoje com o Everson também é a mesma coisa. É um amigo que eu fiz no futebol, é um cara que eu respeito muito também, e eu fico feliz porque nós estamos defendendo a mesma bandeira, o mesmo clube, fazendo o nosso melhor e crescendo junto, evoluindo junto. Eu falo
que existe a disputa, é claro, eu quero jogar, o Everson quer jogar também, como o Mendes e o Delfim também querem jogar, mas mais do que isso, nós temos em comum o nosso projeto que é com o grupo, de independente de quem estiver em campo, de fazer o melhor, sabe, de poder defender o Atlético da melhor maneira possível. E eu acho que a gente só consegue fazer isso de uma maneira muito intensa e muito verdadeira se a gente fizer isso de coração, se a gente puder se ajudar. E eu falo assim, o nosso ambiente de trabalho, Domênico participa, às vezes vai lá no CT e vê, é muito bom, porque a gente quer se ajudar, a gente se ajuda a melhorar, a gente se cobra, a gente faz o nosso melhor, porque assim a gente sabe que todos os 4 vão estar evoluindo. Nós temos 2 excelentes treinadores de goleiro, que é o Rogério Maia e o Danilo Minuti, que nos ajudam nisso e nos auxiliam todo dia. Então, é muito bom poder trabalhar com pessoas boas, porque isso te faz elevar o nível de trabalho, isso te faz estar focado dia a dia, isso te faz crescer. Então, eu acho que eu sou um privilegiado de poder trabalhar com pessoas boas e tê-las por perto. Cara, é muito legal, assim, de verdade, esse depoimento que você dá da sua visão coletiva da coisa, né? Do senso de grupo e tal, de, não, tudo bem, é o cara que está jogando, mas eu estou ajudando da minha forma, estou fazendo e tudo mais. Mas, assim, a gente vai concordar, quem acompanha a sua carreira, e a gente acompanha a sua carreira, que você tem nível técnico para jogar como titular, eu diria em pelo menos metade dos times da Série A. Alguém discorda de mim, não? Eu diria em todos os times da Série A. Ele tem condição de jogar. Mais da metade. Tá bom. Eu tô tentando ser um pouco mais, né? Comedido. Então, assim, nunca te passou uma vontade, né? No tempo que você estava no Cruzeiro e agora, de dizer assim, pô, é legal trabalhar em grupo aqui e tudo, mas eu quero ter oportunidade de estar num grupo onde eu seja realmente o líder da carruagem, do trem, que eu seja o titular. Isso não é uma coisa que te incomoda em momento nenhum? Olha, no futebol tem, né, sondagens, tem essas coisas todas. Até foi uma conversa que eu tive com o Rodrigo no início do ano, onde vieram algumas sondagens, algumas coisas, e aí a gente sentou lá para conversar e tudo. E eu falei com ele, e eu acho que dá para perceber muito bem. Eu gosto de estar num lugar onde eu me sinto útil, onde eu me sinto valorizado e onde eu sei que o meu trabalho é reconhecido. E eu estou trabalhando todos os dias para jogar aqui no Galo, mas eu sei que eu tenho companheiros de grupo muito qualificados como eu também. Então o Everson está fazendo a parte dele, que é dar o seu melhor também para se manter no gol do Galo, e eu vou fazer o meu trabalho para buscar a minha vaga também no time. E eu acho que você fazendo isso de forma leal, trabalhando, se dedicando e se sentindo bem e se sentindo parte do grupo, eu acho que é o mais importante, porque se você pegar no ano, tirando aí a parte do goleiro, que é como nós no início do programa falamos que é uma posição um pouco diferenciada das outras, você começa com o time titular e nunca termina com o mesmo time. Você tem ciclos, você tem momentos, você tem estratégias, você tem vários pontos, você tem até mesmo questões de cartões, de lesões. Então, todo grupo ele vai sendo usado. Você tem jogadores que jogam mais, jogam menos, mas aqui você acaba se sentindo sempre muito bem. Eu estou muito feliz aqui no Galo, eu sempre me senti muito, muito útil. Eu sempre pude dar minha opinião, eu pude dar minha ajuda, eu pude ajudar em campo e vou estar sempre à disposição também para quando isso aconteça. Eu joguei já, creio que 9 jogos esse ano, tive que entrar em jogos importantes da Libertadores, semifinal do Mineiro, o jogo agora contra o Ceará, e eu sei que outras oportunidades vão vir e eu continuo trabalhando para isso, mas
Eu estou muito feliz aqui, me sinto muito bem e eu acho que a gente tem que estar no lugar onde a gente se sente feliz e que a gente sabe que a gente é valorizado. A torcida sempre me apoia muito, gosta muito do meu trabalho. Eu fico muito feliz de quando eu entro, igual ontem, eu recebo muitas mensagens de apoio, o carinho do torcedor. Isso me deixa muito feliz e muito em paz comigo mesmo e me sentindo em casa. Maravilha. Sabe quem tá mandando um abraço pra você? Adroaldo Leal, nosso querido Adroaldo Leal. Adro Um abraço pra ele. Tira o olho, Adroaldo, agora ele é nosso. Ímpar também. Tira o olho, Adroaldo. O Rafa agora é nosso. Ô, Rafa, o Atlético, esse ano, quase que um consenso de que tem um elenco melhor do que o elenco do ano passado. Ano passado o Atlético ganhou quase tudo. E esse ano a gente pode dizer que foi uma decepção, porque o torcedor estava esperando vários títulos. Veio a Supercopa do Brasil, o Campeonato Mineiro, não veio a Copa do Brasil, não veio a Libertadores, não virá o Campeonato Brasileiro. Hoje a briga do Atlético é para ficar entre os 4 para ter, ou entre os 6, para ter a vaga direta na Libertadores. Na sua opinião, assim, é difícil, né, falar, mas o time, muita gente costuma dizer, os jogadores estão de barriga cheia, ganharam tudo ano passado e esse ano deram uma desmobilizada. Outros, o Turco veio e ficou aqui muito tempo e por isso o time não conseguiu uma forma de jogar, quando o Cuca chegou já era tarde. Tá faltando outros jogadores para outras posições. Enfim, assim, se você tivesse que dizer o que aconteceu esse ano em relação à frustração que o Atlético acabou causando no seu torcedor, o que você diria? É uma excelente pergunta, Domênico. Ano passado nós fizemos um ano mágico, um ano onde nós somos campeão de 3 competições e foi um ano mágico para todo mundo. E a partir daí, do ano mágico que a gente fez, as expectativas elas aumentam ainda mais. E eu não falo só do torcedor, a nossa também. E a gente sabia que esse ano nós tínhamos um desafio muito grande e ao mesmo tempo a gente tinha a oportunidade muito grande de continuar fazendo grandes histórias. E a gente começou com 2 grandes títulos e cara, bem. E aí acabou que esses jogos acabamos priorizando ali em certo momento do Brasileiro para as Copas, que foi a Libertadores e a Copa do Brasil. E aí sair dessas 2 competições que eram que as nossas expectativas dos jogadores, dos dirigentes, da torcida eram muito grandes, e sairmos da maneira que foi, que assim, nós jogamos contra os nossos maiores adversários dessas competições, fizemos jogos, ao meu ver, tirando o jogo do Flamengo no Maracanã, que fosse o jogo de volta da Copa do Brasil, os outros jogos nós jogamos, no meu ver, melhor e acabamos saindo. Então, acaba que essas 2 eliminações foram muito duras pra gente e acabou que com isso vem a perca de confiança, vem uma série de fatores que a gente muitas vezes não consegue nem explicar. E a gente tem trabalhado muito. O Alan deu uma entrevista há um tempo atrás que foi muito legal. Ele falou assim: cara, nós estamos treinando mais do que o ano passado, sabe? A gente está se dedicando mais do que o ano passado e as coisas não estão acontecendo como estava acontecendo no ano passado. E é verdade. A gente tem treinado mais, a gente tem se doado mais. Nos jogos a gente tem corrido mais do que o ano passado e às vezes a vitória ela não vem com a facilidade, a naturalidade que vinha ano passado. E talvez a confiança explique isso, mas a gente tem trabalhado muito para reverter essa situação. E eu acho que o caminho é esse. O trabalho ele vai fazer com que a gente reverta essa situação. E eu acho que agora
não tem outro caminho a não ser fazer desses 7 últimos jogos 7 finais, e o nosso objetivo é ganhar os 7 jogos, terminar o melhor possível e fazer o nosso melhor, buscar a nossa confiança novamente. Nós sabemos que o nosso grupo pode muito mais e a gente quer muito mais, mas de forma alguma há acomodação, há qualquer tipo de coisa. Na verdade, o futebol, ele muitas vezes é inexplicável. A gente tenta explicar, mas é difícil. Às vezes a gente joga bem e não ganha o jogo, às vezes um time joga mal e ganha o jogo, é complicado. Eu acho que por isso que o futebol ele é tão belo e ele é tão mágico, né? Se você pegar os outros esportes assim, o Federer vai ganhar 50 vezes de 52 que ele joga. E o futebol, o primeiro contra o último colocado, é um jogo disputado onde você não tem ideia de quem que vai ganhar. Então, eu acredito nisso, mas eu tenho muita tranquilidade que a gente tem um ambiente muito bom, um grupo muito bom, um grupo muito focado e que trabalha muito. Então, eu tenho certeza que essa confiança ela vai voltar, as vitórias elas vão começar a voltar como tem vindo e a gente vai engrenar novamente. Rafa, a gente tem 2 minutinhos para terminar o programa e eu queria que você falasse pra gente, é uma coisa bem didática mesmo, que eu acho que é muito interessante, e eu nunca vi nenhum goleiro explicando isso de forma didática. No momento da falta, você vai lá e você monta a sua barreira, né? Monta lá a sua barreira e tal, para fechar o seu ângulo e tal, ok. Aí o adversário coloca uma outra barreira ali, colocado na frente. Qual que é o objetivo dessa barreira do adversário? É tirar a sua visão da bola? Ou é fazer com que ele, quando você veja a bola, ela já tenha passado da barreira? Qual que é o objetivo dessa segunda linha que o adversário faz? Aquela barreirinha, ela é para tampar a visão. Ô Bob, a questão nossa é o seguinte, por exemplo, é melhor você ter menos jogador na sua barreira, mas você está vendo a bola, do que você não enxergar a bola. Porque a partir do momento em que você não vê a bola e você tem um gol de 7 metros e ela passar da barreira, ou então até passar no seu canto, a bola ela já está numa velocidade muito rápida e ela está muito perto, então você não tem tempo para reagir. Então é por isso que você vê os jogadores empurrando aquela barreirinha, aquela confusão toda, porque você tem que achar uma maneira de ver pelo menos um pedacinho dela para você ver a saída dela, porque a partir do momento que você vê que a bola saiu por exemplo, no canto, o cara tentou por cima da barreira, você já consegue dar a passada para saltar na bola depois que ela passou da barreira, e depois que ela passou da barreira, você já está com o movimento feito para saltar na bola. Ou então, você viu que ela vai no seu canto, você faz o movimento, aí depois que ela passou ali, com o movimento do corpo, você consegue fazer a defesa. Agora, se você for fazer o movimento depois que ela passou da barreira, ou depois que você teve a visão, isso você não consegue reagir mais. Na hora que você vai começar a mexer para ir na bola, a bola já está dentro do gol. Então, assim, a visão ela é muito importante para o goleiro. É melhor você estar um pouco mal posicionado, mas vendo a bola, do que você estar bem posicionado e não vendo a bola, porque o seu tempo de reação vai ser muito menor e isso vai te fazer tomar a resposta. Maravilha. Pô, super obrigado, super didático, bacana. Tá vendo? Show de entrevista. Na hora que chegar na entrevista coletiva, falar, você falhou? Pergunta pro goleiro primeiro. Show de entrevista, viu, Rafa? Muito obrigado. Rafa, show. Obrigado. O Vini tá gritando aqui no meu ouvido, tem que terminar o programa. Valeu, Rafa. Obrigado, boa sorte Rafa. Pra você. Você é FDP VIP, volte sempre, obrigado. Hein? Queria só agradecer mesmo, eu sou fã de vocês três e, pra mim foi um privilégio poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Um grande abraço e parabéns pelo programa. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP, Filhos da Pauta, FDP.